como substituto do Arangues. Seria o Wellington, ou seja, um jogador mais de contenção, porque o jogo prevê uma dificuldade nesse sentido, que o meio-campo esteja melhor preenchido. Eu não concordo com essa insistência no Jorge Henrique, no time do Internacional, tendo um jogador como Valdívia, que tem treinado muito bem e que poderia ser o substituto do Alex. No mais, volta o Paulão à zaga, que eu também acho certo, porque o Paulão, que nós tínhamos tantas restrições, ele é o melhor zagueiro do Inter no ano até agora. Verdade. Só saiu por lesão. Acho que tá bem concebido. Quero ver o Wellington Silva, né? Que é o novo lateral direito. O Jorge Henrique não seria por ter vindo do Corinthians e daqui a pouco... Cara, não. Isso aí não. Essa história já foi, né? Então o seguinte, Chico, só quando jogar contra o Corinthians, né? Porque antes ele não... Eu até elogiei essa contratação, um jogador que deveria ter sido contratado. Não, e ele chegou aí bem logo na chegada. O ano passado o Inter teve algumas necessidades de jogador híbrido para que cumprisse funções táticas e o Jorge Henrique cumpriu bem. Só que, cara, o Jorge Henrique não faz essa diferença toda para que tu escolha ele em detrimento de um menino que está treinando bem, que é o Valdívia. Pô, eu acho que esse jogador teve um prejuízo também, ele jogou muito fora de posição. Ele não jogou muito na dele. Se pegarmos os jogos que ele atuou, foram poucos que ele jogou na função dele. Que ele exerceu justamente a função dele. Mas ele não é mais o mesmo do Botafogo e quando chegou no Corinthians. Perdeu um pouco de velocidade. E o Inter tem um prejuízo hoje que não chegou à condição de jogo do Martin Luque. É isso que a gente estava falando aí. E aí o Luque que a gente queria ver também não... Esse é o negócio da CBF. Eu falei ontem, eu não consigo entender. A CBF, aí termina uma Copa, a CBF que poderia dar um exemplo, né, para já recomeçar o Campeonato Brasileiro com todos os jogadores contratados à disposição. Eu não sei se a responsabilidade é do clube, se é da CBF, mas demorou demais, né? O Luque chegou aqui há quanto tempo? Tem a bronca do time dele, do Colón com a AFA, né? Que eles não pagaram uma taxa. Mas o que eu acho mais absurdo nessa história é inadmissível para mim, é a CBF ter ficado fechada todo o tempo da Copa do Mundo. Então tu não podia ter deixado um plantonista lá para receber coisa. Não existe. Uma intertemporada em que todos os times é inadmissível a CBF ficar fechada de manhã, como o ano inteiro. E tem outro detalhe que é muito importante, Calma. Pô, a CBF contratou um cara para não fazer nada na seleção brasileira, pô, Parreira, por que não contratou para fazer alguma coisa no plantão Aliás, eu queria mandar o parabéns ao Carlos Alberto Parreira, que anunciou oficialmente a sua aposentadoria, oficializando uma condição que é dele desde 1996. Agora ele oficializou a aposentadoria. Não, o Parreira vai se aposentar de não fazer nada. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as mudanças na seleção brasileira, né? Ainda não tem o novo técnico, mas tem novidade. O Corinthians contratou bem também, trouxe o Elias, né? Que joga hoje. Belíssimo jogador. E o Lodeiro, ex-Botafogo, muito bom que é um jogador também. Muito bom jogador. É um jogador interessante. Jogador de velocidade, hein? Jogador de muita velocidade. Mas o técnico é o Mano Menezes, né? Que ainda não nos mostrou. Que entre os técnicos decadentes do Brasil, talvez o Mano Menezes seja um que esteja mais em decadência. Não, eu diria que entre os mais badalados, ele seja o que mais nos enganou. Provavelmente. Pois é, mas aí o seguinte, e aí pode ser um erro nosso. E aí pode ser, claro, pode ser um erro nosso, contrário. Provavelmente é um erro nosso, tá? Porque se pegarmos a carreira do Mano Menezes, o Mano Menezes foi técnico do Grêmio, né? Embora fosse difícil para retornar à primeira divisão, a competição era diferente, né? E ele voltou, cumpriu o objetivo e tal. Aí ele foi pro Corinthians. Não, e a campanha do Vista Libertadores com um time limitadíssimo. Aí elogiável, tá? Só que, claro, aí quando precisou um pouquinho mais de, tipo, tu marcar o Riquelme, não, vou deixar o Riquelme solto, aquela história. E aí deu no que deu. O Riquelme ganhou o jogo sozinho, ganhou a Libertadores sozinho, tá? Aí foi pro Corinthians que ele tinha que subir, porque tu vai pegar um clube grande e tu tem que subir. Por favor, né? Foi lá, subiu. O que ele fez de diferente foi a Copa do Brasil com o Corinthians, porque aí ele me encheu de esperança. E a Copa do Brasil caiu, a seleção brasileira caiu a ficha. Eu só queria fazer uma observação sobre a Libertadores, essa que tu tá falando. Acho que o grande problema do Mano naquela Libertadores foi porque o Grêmio foi muito mal sempre nos jogos fora de casa e buscar em casa. Sim. Mas essa final contra o Boca, que parece assim, a gente fala, pô, o Grêmio tomou 3-0, tu tá de brincadeira. Eu tava no estádio. Boca fantástico. Não. Narrei os dois jogos. Eu quero dizer o seguinte, o Grêmio fez um muito bom primeiro tempo, tomou um gol num erro de arbitragem. Qual é o jogo que tu tá dizendo? Lá. Sim. O Grêmio fez um muito bom primeiro tempo e estava muito bem no jogo até a expulsão do Sandro Goiano. E aí sim, quando o Sandro Goiano foi expulso, estava 1-0 pro Boca e o Grêmio estava bem no jogo
Aí eu acho que o Mano se equivocou na substituição e não soube fazer o fechamento adequado. E aqui em Porto Alegre também foi um escândalo. Mas é que aqui tu tinha que... Tu imagina que tinha que tirar um placar de 3-0. Aqui não tinha, entende? Bom, voltando a falar de Inter e Corinthians, como é que tá o torcedor aí? Deram um jeito de falar do Grêmio na hora que o programa tá falando do Inter. É verdade. É um negócio chocante. Assunto puxado por ti. Tu puxou o assunto do Mano, só pra tu saber. O Fernando Albert, se o árbitro não interferir no resultado, o Inter ganha. CBF 1, Inter 2. Vamos, Inter. Barbaridade. O Renato Fortes, temos que começar a vencer fora de casa e hoje é um jogo chave contra um adversário direto. Vamos, Inter. Nós fizemos um bookmaker aqui, se o pênalti pro Corinthians hoje vai ser marcado no primeiro tempo, no segundo tempo ou todas as alternativas anteriores. Agora, esse detalhe do Inter é interessante. O Inter não ganhou fora de casa, né? Mas não perdeu. O Inter não perdeu fora de casa. É, isso aí. Então tem os dois lados da moeda. O Rian Donati disse que é difícil o Inter vencer e o Davi Afonso vão perder. O Inter é filho do Corinthians. E o Christian Ferreira, 1-0 o Inter nesta pré-temporada, pós-Copa, recuperou os jogadores colorados. Quem apita o jogo é o mato-grossense Wagner Riway. Meu Deus. Que é um árbitro inexpressivo para o tamanho do jogo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência tem mais destaques como a seleção brasileira aqui, os donos da bola. Até já. Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. A Copa em Porto Alegre foi um espetáculo dentro e fora de campo. Sentimos de perto o orgulho de viver essa emoção. Sediamos grandes jogos e vibramos com torcedores de todo o mundo na FanFest. Realizamos exibições públicas em 5 regiões da cidade. Criamos o Caminho do Gol, uma atração que virou símbolo de Porto Alegre. Acolhemos todos os povos, respeitamos todas as cores e encantamos o mundo com a nossa tradição. Recebemos mais de 200 mil turistas e reafirmamos nossa vocação turística e hospitaleira. Entregamos importantes obras e vamos concluir as que estão em andamento. A Copa foi um momento de mostrar tudo o que temos de bom e mostramos. Obrigado, Porto Alegrense, por fazer este evento ainda mais grandioso. Prefeitura de Porto Alegre. Só o Trilegal Tchê tem dupla chance pra você aparecer aqui comemorando. Veio a ligação do Trilegal, então foi um show. Foi só festa daí pra frente. Isso chegou numa boa hora, numa hora excelente. E no Trilegal Tchê dessa semana, dupla chance de ganhar uma BMW Zerinho. Mais um novo Uno e dinheiro vivo. São mais de 170 mil reais em prêmios. Trilegal Tchê. Dupla chance pra sua vida ficar muito mais Trilegal. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti, Homero Bellini Júnior. A pergunta é a seguinte, Bellini, você aceitaria, treinando o Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari, depois do vexame da seleção brasileira? Não, acho que a era do Luiz Felipe, que foi fantástica no Grêmio, fez um trabalho maravilhoso, inesquecível, mas na minha concepção de futebol ele se mostrou completamente ultrapassado. Podemos cobrar isso em dezembro, presidente? Vamos a Nova Petrópolis, no Jardim da Serra Gaúcha, estação de inverno da Band 2014. Lá está Cláudio Andrade, protegido da chuva, a instabilidade chegou ao estado. Fala, Claudião, boa tarde.
Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. É verdade, viu? O tempo mudou de vez e chove muito aqui em Nova Petrópolis e as temperaturas também despencaram. Agora a gente está com 15 graus por aqui. Finalmente o friozinho chegou aqui na Serra Gaúcha em Nova Petrópolis. Mas a grande pedida é o Rural Show, que começou hoje, que é a maior feira de agricultura familiar do país e que acontece aqui no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. Então a grande pedida para quem vai subir a serra no final de semana, a feira começa hoje, vai até domingo, é conferir então o Rural Show aqui no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, a maior feira de agricultura familiar do Brasil. E a gente fica por aqui acompanhando tudo de perto para você, é claro. Chico. Valeu, Cláudio Andrade. Chuva lá, chuva aqui, a instabilidade chegou, a temperatura caindo, é o clima do Rio Grande do Sul. Bom, gente, eu gosto. Até porque estamos no inverno, né? Então vamos aproveitar, né? Verão, o calor faz no verão. A seleção brasileira tem algumas novidades, né? O José Maria Marim anunciou hoje pela manhã o Gilmar Rinaldi como coordenador da seleção, coordenador geral. O Alexandre Galo permanece coordenando a base. E treinará o Brasil nas Olimpíadas. Exatamente, no Projeto Olímpico 2016, onde vamos sediar, né? Será no Rio de Janeiro. Exatamente. E o técnico ainda não foi anunciado. Não, né? provavelmente seja o Tite. Vamos nos despir de preconceitos, tá? O Alexandre Galo foi o pior técnico que eu vi trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. O pior. Só que o conteúdo da entrevista dele hoje pela manhã, de reformulação da base, foi muito bom. E eu acho que a gente deve acreditar. Eu acho que a gente tem que reconhecer que ele evoluiu de lá para cá. São 7 anos, né? E a ideia dele é de estudo do exterior, de como as coisas acontecem lá fora, o que precisa mudar na nossa estruturação de base. Eu gostei demais. E o Gilmar Rinaldi, ele era empresário de futebol e as pessoas já estão com os olhos arregalados por conta disso. Só que ele abriu a coletiva dizendo que ele não é mais. E eu não tenho motivos para desconfiar do Gilmar Rinaldi. Não é questão de desconfiar, mas sempre vai haver uma interrogação em alguma coisa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas o Gilmar a gente conhece, e né? ele é um cara muito sério. Não, ele é um cara muito sério. Tem serviços prestados. E a última coisinha, o Gilmar Rinaldi, quando perguntado sobre o perfil do novo treinador, citou 3 vezes a palavra humildade e disse que esse novo treinador tem que viajar muito, estudar e conhecer como funciona a coisa lá fora. Eu adorei isso. Eu acho que não é o Tite. Não, mas essa descrição é o perfil do Tite. Me faz acreditar. O Muricy Ramalho não vai fazer isso, mas eu vou levar o Muricy. Eu acho o Muricy um grande treinador, mas eu acho que ele já está sendo ultrapassado pela velocidade e atualização que se criou no futebol. É a hora do Tite, a bola da vez, é disparado o melhor treinador, o mais preparado. Eu só acho o seguinte, tanta coisa que tem que mudar na CBF, tanta coisa, que tomara que o pessoal, além de conteúdo teórico, consiga implementar isso. Na prática, né? Antes da gente fechar... Eu gostei muito, Chico, só rapidamente aqui, o trabalho do Galo, esse é um trabalho que não será feito, é um trabalho que já está sendo feito. Vai ter continuidade. Mas se baseou muito em 2 seleções que tem, e uma delas aprendeu, né, como o Brasil precisará, uma seleção que buscou justamente na base reforçar o seu grupo, foi a seleção do México. Então o que o Brasil tem por ideia? De 50% a 60% dos jogadores da base em condição de time principal, 40% deles farão parte do time principal do Brasil. Eu acho que é um percentual correto para começar uma renovação. Isso é planejamento. Antes da gente encerrar, a gente achou uma corneta do Twitter oficial do Corinthians ao Internacional durante a Copa do Mundo. Baita jogo no Beira-Rio, daqueles para colocar no DVD. Foi quando estavam jogando Argentina e Nigéria. Eu não entendi essa ironia. Lembrando o DVD que o Fernando Carvalho fez, o Corinthians devia se preocupar com aquele caixote, aquele estádio que eles fizeram, que nós pagamos com o nosso dinheiro. É isso que o Corinthians devia se preocupar. Aliás, tu me tira uma dúvida, é jato de tinta lá? Depois dessa, voltamos amanhã e com toda a repercussão de Inter e Corinthians. Tchau!